Cada um de nós tem os nossos desafios, né? E glória a Deus, porque nós temos um Deus tremendo e poderoso para nos dar a vitória sobre esses desafios. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, eu gosto muito desse texto, que diz assim, versículo 19: e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens síprios e sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E a mão do Senhor era com eles. E grande número creu e se converteu ao Senhor. Amém? Irmãos, a igreja do Senhor, ela é poderosa. A igreja do Senhor, ela é a menina dos olhos de Deus aqui na terra. O Senhor Jesus diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja do Senhor, ela está aqui para prevalecer contra o mal, porque a igreja representa a extensão da obra do Senhor Jesus na terra. A igreja é o corpo de Cristo. Pastor, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo, e cada pessoa é um membro desse corpo. Um é mão, um é orelha, outro é pé, outro é braço, outro é nariz, outro é boca, mas todos nós juntos formamos um corpo. Você parou para pensar nisso? A igreja não é apenas uma organização que tem CNPJ, né, que aparece juridicamente aí no cenário da sociedade. A igreja é um organismo vivo, porque ela representa, através das vidas que foram salvas, a vida do Senhor Jesus e o ministério do Senhor Jesus. E a igreja de Atos, para mim, irmãos, é a igreja modelo. A gente sempre tem que voltar lá para ver, tipo, o que nós não estamos fazendo que aquela igreja fazia, o que nós estamos deixando de fazer que aquela igreja fazia e fazia bem feito. Então, às vezes, sempre você tem que voltar lá atrás para você fazer uma comparação, para ver aonde que nós estamos muitas vezes nos desviando dos propósitos de Deus. Porque a igreja de Atos, ela é a igreja, como se fala, primitiva, né? A igreja que nasceu primeiro. É uma igreja que não tinha denominação nenhuma, não era batista, não era assembleia, não era nada disso. Ela era a igreja de Cristo, né? A igreja católica foi surgir lá no ano 300 com Constantino, quando ele assumiu o governo romano, e aí ele instituiu o cristianismo como religião oficial. Mas até lá era a igreja de Cristo, né? Então nós que estamos aqui somos a igreja, e nós, como aquela igreja, temos os desafios que nós precisamos vencer como igreja. E um dos desafios que nós temos que vencer, irmãos, todos os dias, é o desafio de não parar por causa de problemas, por causa de sofrimentos, por causa de lutas, por causa de dificuldades. Irmãos, o mundo é cheio de lutas, de dificuldades, de problemas, de situações de sofrimento, sim ou não, irmãos? Mas lá também tinha tudo isso. Ah, pastor, nós temos muitos problemas hoje, nós temos muitas dificuldades hoje, nós temos muitas situações de sofrimento hoje, mas lá também tinha. E lá a perseguição era tão ferrenha que os cristãos, eles eram presos e mortos, né? Hoje nós temos problemas, temos dificuldades, mas a gente não corre o risco ainda de sermos nem presos nem mortos, porque estamos adorando e cultuando a Cristo. Mas naquela época era assim, porque o cristianismo era uma seita. O cristianismo, para muitos no início lá, era uma seita, era uma coisa que surgiu, um homem apareceu, disse que ele ressuscitou dos mortos, e aí tem um monte de gente seguindo ele agora. Esse pessoal é meio maluco, esse pessoal é meio doido, mas estão aí. E aí os judeus se uniam com os romanos e prendiam os cristãos, e os cristãos eram alvo de tudo que é tipo de perseguição. Então, se um cristão trabalhava num comércio que era de um judeu, você aceitou Jesus, você não segue mais a Torá, você não segue mais as leis de Moisés, então você perdeu seu emprego hoje. Tem uma boa notícia para te dar: você está desempregado. E muita gente falava: eu posso ficar desempregado, eu posso ficar sem dinheiro, mas eu não vou ficar sem Jesus.
Os cristãos tinham peito, irmãos, para enfrentar os problemas e não desistir por qualquer coisinha. Não era qualquer coisa que parava um cristão naquela época. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai ser comido por leões, você vai virar uma tocha humana, porque nós vamos pendurar você num madeiro e passar piche em você e te incendiar. Pode me incendiar, pode colocar para os leões, mas sem Jesus eu não fico. Essa era a linguagem do povo naquela época. Hoje, irmãos, qualquer coisinha desanima um crente. Ai, o fulano passou por mim, não me cumprimentou. Ai, estou dolorida, estou machucada, estou ferida, porque não pegaram na minha mão. Sabe, eu vim na igreja tal dia, não me deram a paz do Senhor. Hoje qualquer coisinha desanima um crente. Naquela época os crentes eram ameaçados de morte, eles estavam firmes. E aqui veio uma grande perseguição sobre os crentes dessa época, nesta igreja aqui, em função da morte de Estevão, porque o apóstolo Paulo, que era Saulo na época, ele estava ali liderando uma perseguição ferrenha aos cristãos. Aí mataram Estevão apedrejado, né? Quantos lembram que Estevão foi morto apedrejado? Ele se tornou o primeiro mártir do cristianismo. E a Bíblia diz que quando ele estava sendo apedrejado, e não era pedrinha não, irmão, lá as pedras eram grandes, né? Imagina você ser morto de apedrejamento. Não entendi, Jonas? Interceder por quem estava te apedrejando. Exatamente, é que você se antecipou a mim. Mas é exatamente isso que eu ia falar, o que o Jonas acabou de falar. Sendo apedrejado e intercedendo pelos seus apedrejadores. Sendo apedrejado e dizendo: Pai, não impute a eles esse pecado. Você está entendendo? Olha só, passando, vamos dizer assim, pelo nível máximo do sofrimento físico, mas ainda intercedendo a Deus por aqueles que estavam ferindo e que estavam machucando. Quem fez isso antes de Estevão, irmãos? Cristo. Quando você olha para a atitude de Estevão, automaticamente você não é remetido a pensar em Jesus na cruz. Então olha só, a gente consegue ver uma identificação, e é isso, irmãos, que precisa haver entre nós o Senhor a cada dia. Nós precisamos ser identificados com Cristo. As pessoas precisam olhar para nós e falar: olha, a irmã Sandra, ela me lembra Jesus, em algumas atitudes de Jesus, o irmão Jonas. Irmãos, as pessoas precisam ver isso na gente. Ou seja, havia muita perseguição, havia uma crise ali estabelecida contra os cristãos, em função de perseguição imposta por judeus, imposta por gregos, ameaça de morte, perda de emprego. Tanto é, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele começa a ir nas igrejas, vamos dizer assim, dos romanos, dos gregos que haviam se convertido naquela época, para buscar coleta financeira para ajudar os irmãos da Judéia que haviam perdido seus empregos, suas casas, estavam na miséria. E a crise ali então era uma coisa terrível, não era uma coisa fácil de se enfrentar. Mas eu quero dizer uma coisa para você: com tudo isso, os cristãos não pararam. Eles não pararam. Eles não pararam de buscar a Deus. Eles não pararam de adorar. Eles não pararam de servir. Eles não pararam, irmãos, de contagiar o mundo com a vida de Cristo por onde eles passavam. Eles não pararam. E eu quero dizer para você, querido, o mesmo poder que estava sobre eles está sobre você nessa noite, para que você não pare. E eu quero declarar sobre a tua vida que você também não vai parar. Você não vai parar. Vão vir as dificuldades, vão vir as oposições, vão vir os problemas, vão vir as dificuldades sobre a tua vida, mas diante de tudo isso você não vai parar. Você não vai parar. Porque, irmãos, nada para alguém que está servindo ao Deus que tem todo o poder nos céus e na terra. Existem problemas na terra, existem situações na terra, existem grandes dificuldades na terra, mas eu quero dizer para você, queridos, ao nosso lado está o grande Deus, o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ou seja, no mundo pode ter um grande poder demoníaco lá fora, agindo sobre as questões externas da nossa vida,
Pode ter um grande poder demoníaco lá trabalhando contra nós, mas existe um grande poder celestial e divino em nós para vencer. Porque se você está em Cristo, o poder de Cristo está em você, a autoridade de Cristo está em você, as virtudes do caráter de Cristo estão em você e vão se manifestando na sua vida à medida que você vai crescendo no conhecimento da palavra. Porque todos nós estamos aqui, temos desafios, e cada um na sua proporção. Por exemplo, a Franciele se converteu recentemente, ela vai ter desafios na vida dela proporcional ao seu nível de conhecimento, ao seu nível de maturidade cristã. São os desafios de quem está começando a caminhar na fé. A irmã Sandra já caminha na fé já há muito mais tempo. Os desafios dela são os desafios de uma pessoa mais amadurecida, que já passou por muitas situações e que já tem uma bagagem para enfrentar outros desafios. Eu tenho um desafio de liderança, porque me foi imposta por Deus a responsabilidade de liderar o seu rebanho. O rebanho que está aqui não é meu. Nenhum de vocês pertence a mim. Vocês estão aqui, vocês pertencem a Jesus. Eu apenas fui colocado aqui para liberar vocês a Ele, para levar vocês à presença dEle. Então eu tenho desafios que estão relacionados com a incumbência, com a missão e com a maturidade que Ele me deu. Mas seja eu na função de líder, vocês na função de liderados, um na função de ministério, outro na função de não estar em nenhum ministério, todos nós temos desafios. E esses desafios que nós vamos enfrentar, ou que nós temos que enfrentar, nós venceremos com a ajuda do Senhor. Porque nenhum desafio te será dado sem ajuda para vencer esse desafio. O Senhor não te deixa sozinho. Ele não te salva e diz: ó, te salvei, agora é por tua conta. Tipo assim, eu te salvei, tá? Agora você se vira. É assim que Deus faz, irmãos? Eu te salvei, e não apenas te salvei, eu te salvei para estar na tua vida todos os dias. Eu te salvei para caminhar ao teu lado todos os dias. Eu te salvei para que quando você deitar, você saiba que eu estou ali do lado da tua cama. Quando você levantar, você saiba que eu também estou ali do lado da tua cama. Para que quando você estiver andando e caminhando por onde você tiver que passar, saiba que a minha presença vai contigo. A minha presença te acompanhará. Então quando a gente entra em qualquer lugar, Deus entra junto com a gente. Amém, irmãos? A gente tem que ter essa consciência. Você nunca mais andará sozinho. Jesus diz: pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque Deus é uma trindade divina, de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E eis que estarei convosco só um dia, uma semana, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Até o dia que encerrar a tua caminhada, aqui eu estou contigo aqui. E quando encerrar, você vai estar com Ele lá. Ou seja, não tem mais como você ficar longe de Jesus. Você o aceitou para que Ele seja presença fiel, verdadeira e permanente na sua vida. Então você tem que entender que os problemas não podem te parar. Você tem que entender que sofrimento faz parte de servir a Deus nesse mundo. Passar por lutas, passar por situações, fazem parte de servir a Deus nesse mundo. Eu tenho uma notícia para te dar: crente sofre. Fala para o seu irmão aí, crente sofre. Porque às vezes a gente pensa assim, né? Olha, me tornei crente agora. Vocês lembram do seu Creyson, aquele personagem antigo de um programa de humor de ano passado? Seus problemas se acabaram, né? Não é não, irmãos. Seus problemas não se acabaram, não. Você vai ter outros problemas, você vai ter outras lutas para enfrentar. Mas pastor, eu não queria sofrer, não tem jeito. Faz parte da caminhada, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você: nenhum crente sofre gratuitamente. O seu sofrimento nunca será gratuito.
O seu sofrimento nunca será sem um propósito abençoador da parte de Deus. Todas as vezes que você sofrer, algo bom Deus está fazendo em teu favor. Amém? Vou repetir. Todas as vezes que você sofrer, algo bom estará sendo feito em teu favor por trás do seu sofrimento. Por que muitas vezes nós sofremos? Primeiro, porque Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, moral e espiritualmente. Você quer ver uma pessoa crescer? Passa aquela pessoa por sofrimento. Você quer ver uma pessoa não crescer? Acomoda ela. Dá tudo para aquela pessoa na mão, de mão beijada. Facilita as coisas ao máximo. Essa pessoa não cresce. Vai ser uma eterna criança, né? Agora essa aqui que está ralando, passando por lutas, resolvendo 4, 5 problemas por dia, essa pessoa vai ter um nível de maturidade muito, mas muito acima. É que nem você pegar uma jovem que é criada com os pais, que tem tudo na mão, computador, celular, não tem limites, enfim, vida livre. Aí você pega uma jovem que não tem pai, a mãe é deficiente física, ela tem que cuidar da mãe, dar banho, trabalhar, estudar. Você coloca as duas pessoas uma do lado da outra, você vai ver que essa aqui não tem tempo a perder com futilidades, com coisas sem valor. Essa aqui, o papo totalmente criança. Por quê? Porque o sofrimento amadurece o ser humano. E Deus sabe disso, irmãos. A gente que muitas vezes a gente parece que não quer viver esse propósito. Às vezes a gente quer crescer, mas a gente não quer pagar o preço de crescer. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem quer ter a intimidade, a maturidade espiritual que Jó tinha no seu relacionamento com Deus? Eu quero, pastor, aquela intimidade que Jó tinha. Ok, você quer passar pelos sofrimentos que Jó passou? Não, né? Vocês viram como é que é o negócio? Ou seja, Jó, ele construiu uma intimidade profunda com Deus. Mas olha o tipo de sofrimento que ele passou. Franciele conhece a história de Jó? Conhece? Jó, primeiro, ele perde todos os seus bens. Ele era um homem rico, bem de vida. Você imagina você dormir rico e acordar pobre? Os seus credores não esperam. Porque se você é rico, você faz conta na medida do que você tem. Sim ou não? Eu, quando era bancário, eu tive o privilégio de atender muitos empresários e fazer amizade com muitos desses empresários. Eu lembro que eu atendi o dono do supermercado Pires, a gente ficou muito amigo, o Francisco Pires, né? O pessoal chama ele de Tiquinho. E ele falava assim: eu tenho 1.300 funcionários. Aí ele mostrava a folha de pagamento, 1.300 funcionários. E é tudo programado. Sai de férias, ele sai assim, 2 semaninhas, volta correndo. Porque a gente fala: não, eu quero ser rico. Você não sabe o que está pedindo. Você não sabe o tamanho da encrenca que às vezes você vai ter na mão por ter muito. Porque a medida daquilo que você tem também será a medida daquilo que você será exigido e cobrado, né? As situações te cobram. Então eu vi assim a dificuldade que ele tinha de controlar tudo aquilo. E é claro que ele tinha que ter muitos funcionários, mas ao mesmo tempo funcionário é uma coisa que você tem hoje, você não tem amanhã, né? E pessoas de confiança, então é complicado. Então, irmãos, não é fácil. Agora você imagina você dormir rico e acordar pobre. Foi o que aconteceu com o Jó. Mas não parou por aí. Veio lá um vento e matou todos os seus filhos. E aí? Numa situação dessa, o que o ser humano
na sua visão natural da vida, faria? Revoltaria, se entregaria à revolta, reclamaria de tudo, da vida, de Deus. Ele se ajoelhou, levantou as mãos para o céu e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Que capacidade é essa, irmãos? Que capacidade é essa, né? Porque a gente gosta de louvar a Deus quando a gente está ganhando, porque a gente quer viver muitas vezes um modelo de fé, de cristianismo, onde a gente só ganha. E não é assim, irmãos, porque Deus, Ele não é obrigado a te dar tudo que você quer. E eu vou dizer uma coisa: Deus não vai te dar tudo que você quer, porque nós nem sabemos direito o que nós queremos. Então muitas vezes o que nós queremos não é para nós, e aquilo que não é para nós, Deus não vai nos dar. Deus vai te dar tudo que está no plano dele estabelecido para a sua vida. Aí Ele vai te dar, à medida que você caminhar com Ele, à medida que você caminhar com Ele. Mas o sofrimento faz parte do amadurecimento. Se nós não passarmos por sofrimento, a gente não amadurece, né? Lá em 1 Pedro 5,10 diz assim: que o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, vírgula, fortalecerá, vírgula, fortificará, vírgula, e confirmará ou estabelecerá. Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo para mim e para você? Depois de você ter sofrido um pouco, Ele vai te aperfeiçoar, te fortalecer, te fortificar e te confirmar. Mas você não sofre gratuitamente. Pastor, por que eu estou passando por essa situação? Deus está te aperfeiçoando. Por que eu estou passando por essa situação? Porque Deus está te fortalecendo, porque Deus está te fortificando, porque Deus está te confirmando. Deus está te confirmando na fé, Deus está te confirmando como filha, Deus está te confirmando como filho, Deus está te confirmando no reino espiritual e no reino físico. Deus está te confirmando nessa situação, mas você tem que passar. Então o crente passa por situações de sofrimento, por quê? Porque Deus usa essas situações para nos aperfeiçoar. Eu quero dizer para você, querido, Deus vai te aperfeiçoar, Deus vai te melhorar, amém? Quem recebe isso? Segundo motivo, que é o motivo mais óbvio, Deus nos permite passar por sofrimento para nos corrigir. Irmão, o crente erra. Erra ou não erra, irmão? Erra, porque nós somos seres humanos. Ah, me tornei crente, não sou mais ser humano. Não, irmão, você continua ser humano, né? E errar é humano, né? Só que você tem uma vantagem, que está debaixo da graça. Então o que acontece? Errei, o que a Bíblia diz? Se pecardes, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Em outras palavras, o plano de salvação é perfeito, porque não depende de você, sempre dependeu de Jesus. Ah, pastor, eu vou entregar minha vida para Jesus hoje, mas se eu errar amanhã, o Espírito Santo está aí para te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então quem está em Cristo não consegue ficar no pecado, porque o Espírito Santo não deixa. O Espírito Santo fica lá te martelando, entristecendo o teu coração. Ai, você fez isso, aí daqui a pouco você começa a sentir um peso, aí daqui a pouco você vai lá, né, meio sem graça, vai lá pedir perdão, né, e caminha de novo. Mas você não é perfeito, a gente está se aperfeiçoando, né? Nós estamos nos aperfeiçoando. Mas errar é humano, irmãos. Todos nós estamos aqui e estamos passíveis de errar, sim ou não? Eu erro, irmãos. Eu não estou aqui me colocando porque eu estou aqui na frente, eu estou aqui arrotando perfeição. Ó, vocês erram, eu não. Irmãos, eu erro tanto quanto vocês.
talvez até mais do que alguns de vocês que estão aqui. Talvez eu erro até mais do que alguns que estão aqui em algumas áreas da vida de vocês. Talvez em algumas áreas da vida de vocês, vocês são mais fortes do que eu, e eu sou mais fraco naquela área. Pode acontecer. Mas eu sei de uma coisa: o Cristo que me salvou está trabalhando na minha vida, está trabalhando no meu coração, e Ele me corrige, Ele nos corrige. Amém, igreja? Eu sempre digo que quando Deus Ele quer trabalhar conosco essa relação de pai e filho, Ele muitas vezes usa a nossa relação de pai e filho com os nossos filhos. Porque antes da pessoa ter filho, às vezes a pessoa fala assim: ai, quando chegar meu bibelô, quando chegar o meu tchutchuquinho, nunca vou bater, nunca vou fazer isso. Aí a criança nasce no 220, cheio de energia, com a unção do Homem-Aranha, sobe nas paredes e faz de tudo. Aí o que acontece? A pessoa tem que corrigir, sim ou não? Vai ter um puxão de orelha, vai ter uma lambada em algum momento, um tapinha. Por quê? Porque não tem como. Quem é mãe aí? Tem alguma mãe que nunca corrigiu o filho? Não tem, né? Se tivesse, eu falo: meu Deus do céu, não é desse mundo. Mas, irmãos, não tem. A gente corrige, porque a gente ama, sim ou não? Quem ama, corrige. Aí quando a gente traz isso para a nossa relação com Deus, não, Deus não corrige, Deus não pesa, nessa doutrina não é Bíblia, Deus não é bíblica, Deus não pesa a mão. Irmãos, está lá em Hebreus capítulo 12, se não me fala a memória, versículo 6, que Deus, Ele corrige aquele a quem Ele ama, e Ele açoita a quem Ele recebe por filho. Sabe o que é açoitar? É descer o chicote, irmão. Isso é açoitar. E quando Deus desce o chicote em você, Ele está fazendo porque Ele te ama. Porque a gente só gosta de, vamos dizer assim, contemplar uma ação de amor em nosso favor na situação de Deus nos dar bênçãos, de Deus entrar com cura, de Deus entrar com provisão, com providência, com libertação, com livramento. E eu quero dizer uma coisa para você: quando Deus te livra, Ele te ama. Quando Deus te cura, é porque Ele te ama. Quando Deus entra com restauração, é porque Ele te ama. Mas quando Ele te corrige, também é porque Ele te ama. E às vezes, Deus não fala só através da palavra, Ele fala através das circunstâncias. Quantos lembram de Jonas? Não é aquele ali não, o Jonas da Bíblia, né? O Jonas profeta. Jonas recebeu um encargo de Deus. Deus deu uma missão para ele e falou: não vou não. Ele pegou e entrou no navio, em Jope, para ir para Tarsis, e fugiu daquilo que Deus mandou ele fazer. Aí Deus deixou, irmãos. Deus falou assim: pode ir, Jonas, vai na fé. Foi assim que Deus agiu, irmãos? Deus mandou uma tempestade. Quase que o barco que ele estava foi a pique. As águas batiam naquele barco e o barco quase afundando. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. E aí o que aconteceu? Para consertar a situação, tiveram que pegar o Jonas e jogar na água. Aí passa lá uma baleia, imagino eu, um peixe gigante, engole, né, aquele homem. E diz a Bíblia que ele ficou 3 dias no ventre do peixe. E o peixe só jogou ele na praia lá, depois que ele se arrependeu. Eu acredito porque está na Bíblia, tá, irmãos? Porque a gente fica pensando assim: como é que fica uma pessoa viva no ventre de um peixe? Eu acredito que está na Bíblia. Mas, irmãos, e Jesus quando vem, aí por que eu acredito? Primeiro, porque está na Bíblia. Segundo, porque o próprio Senhor Jesus usou esse exemplo. Ele pediram um sinal para ele, e ele disse: o único sinal que nos será dado é o sinal de Jonas. Então Jesus vai lá no Velho Testamento e menciona Jonas. Então quer dizer, aconteceu. Então o homem ficou lá no ventre do peixe, se arrependeu, pediu perdão a Deus no escuro, naquele lugar fétido, sem luz nenhuma. Lá ele se arrependeu. Lá ele foi corrigido. O que Deus precisa usar para corrigir você?
precisa usar para te corrigir? Às vezes a gente tem que parar para pensar nisso, né? O que Deus tem que usar para me corrigir? Porque eu sou tão incorrigível, né? Às vezes eu sou que nem um Jonas, cabeça dura, né? O que Deus precisa usar? Não sei, né? Mas eu sei de uma coisa: Deus corrige a quem Ele ama. Amém, igreja? Terceiro, a gente sofre e a gente não percebe isso. Às vezes a gente sofre para que Deus possa abençoar outras pessoas através do nosso sofrimento. Sabia disso? Às vezes Deus permite que um crente fiel, um crente que não está em pecado, sofra, para que através daquele sofrimento ele possa abençoar outras pessoas. Exemplos: José. Quantos lembram de José? José foi preso, jogado pelos seus irmãos num poço, sem ter feito nada. Foi vendido como escravo para o Egito, sem ter feito nada de errado. Lá no Egito ele começou a prosperar, foi para a casa de Potifar, cresceu. A mulher de Potifar quis ter um caso com ele, ele fugiu da mulher, aí ele foi preso injustamente. Sofreu, só que lá na frente Deus o tirou da cadeia, o levou à presença do faraó. Tinha um sonho lá que ninguém conseguia interpretar, e o Senhor deu a ele a revelação do sonho, e a partir dali ele foi elevado a governador do Egito. Ele sofreu, mas através da vida dele todo o Egito foi abençoado. Todas as nações daquela época foram abençoadas, porque através de José, numa época de 7 anos de escassez na terra, foi armazenado alimento no Egito, e todas as nações comeram das mãos de José, e Deus deu a ele essa condição. Então ele sofreu, passou por sofrimento, passou por injustiça, mas tudo tinha um plano. Cada sofrimento dele foi empurrando ele, levando ele ao local de exaltação que Deus tinha preparado para ele. Ou seja, aquela situação de sofrimento que ele passou, todo aquele processo de sofrimento, o levou para lá. Ou seja, Deus usou o sofrimento, que é uma coisa ruim, negativa, para colocar ele num lugar de honra, aonde ele seria usado, e ele seria profundamente abençoado, e outras pessoas seriam abençoadas através da vida dele. Então tem sofrimento na sua vida que Deus permite para ele te colocar num lugar de honra que ele tem preparado para você. Amém? Só para te levar num lugar de honra, só para te colocar num lugar alto, dizer: servo, você aguentou, recebe a recompensa, recebe a honra. Passou pelo sofrimento, mas não desistiu. Passou pelo sofrimento, mas permaneceu firme, permaneceu fiel. O lugar está preparado para você. Eu quero declarar de forma profética para você nessa noite, e eu quero que você tome posse disso no seu coração. Eu quero dizer isso para você: Deus tem um lugar de honra preparado para você. Deus tem um lugar de exaltação preparado para você. Mas cabe a você passar pelos sofrimentos que antecedem essa chegada. Amém, queridos? O exemplo maior de todos, Jesus. Ele fez alguma coisa para ir para a cruz, irmãos? Ele merecia aquela cruz. Ele sofreu naquela cruz. Ele foi humilhado naquela cruz. Ele foi ferido naquela cruz. Foi ferido. Deus poupou ele de ser ferido. Mas através do sofrimento dele, eu e você estamos aqui hoje. Deus permite o sofrimento de um filho para gerar outros filhos. Deus permite o sofrimento de um filho para gerar outros filhos. Deus permitiu o sofrimento de Jesus, o Filho dele, o Rei dos Reis, para que eu e você pudéssemos ter a certeza de vida eterna. Não é nem esperança, certeza de vida eterna. Mas alguém precisou sofrer.
irmãos conseguem entender? Por que eu e você não podemos fugir de sofrimento? Porque por trás do sofrimento tem tudo isso, tem todas essas situações. E por fim, a gente sofre para nos identificarmos com Jesus. A gente falou de Estevão agora há pouco, e as irmãs aqui de cara falaram: não, o sofrimento de Estevão me remeteu a Cristo. Então nós sofremos para nos tornarmos mais parecidos com o Mestre, com o Senhor Jesus. Então nessa noite, receba isso no seu coração. Você não vai parar por causa do sofrimento, você vai crescer no sofrimento, você vai prosperar no crescimento, você vai alcançar posições mais elevadas no sofrimento, porque Deus vai fazer algo tremendo através do seu sofrimento na sua vida. Irmãos, para encerrar essa palavra, a gente tem que enfrentar as dificuldades com coragem. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre nós para nos favorecer. Olha o que diz o texto, versículo 21. O que diz aí no versículo 21, irmã Sandra? Atos 11, 21. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram. O que estava com eles, irmãos? A mão. Eu quero perguntar para você: com a mão do Senhor sobre a nossa vida, dá para avançar, irmãos? Com a mão do Senhor nos abençoando, irmãos, dá para a gente enfrentar os problemas? Com a mão do Senhor nos favorecendo, irmãos, tem como a gente perder, irmãos? Eu quero dizer para você: a mão do Senhor está sobre a tua vida nessa noite. Lá em Isaías 41:10, o Senhor diz: não temas, não te assombres, porque eu sou contigo. Eu sou teu Deus, eu te esforço e te sustento com a minha mão direita, com a minha destra fiel. Não te assombres, não te assuste, não temas, porque a minha mão te sustenta. A mão do Senhor é a mão que ajuda, a mão do Senhor é a mão que levanta, é a mão que sustenta, é a mão que segura as nossas vidas para que nós não sejamos consumidos pelos nossos inimigos. O Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão, porque ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Vai vir a luta, vai vir a dificuldade, vai vir os problemas, mas a mão de Jesus vai te segurar. A mão do Senhor vai te segurar. Você está seguro nas mãos de Deus. Eu quero deixar essa palavra no teu coração nessa noite. Quem recebe? Então fique em pé nesse momento. Aleluia.